vamos resolver aqui mais um exercício de teoria das estruturas 2. Então, calcular os esforços e o diagrama de momento fletor da estrutura abaixo. Então, a gente tem essa nossa estrutura aqui embaixo, em que o módulo de elasticidade é 2,1 vezes 10 a 7 kN por metro quadrado. E o nosso momento de inércia da barra 1 é 0,008 metros a quarta. E a nossa barra 2, momento de inércia, é 0,01 metros a quarta. Então, de posse dessa estrutura, a gente tem que, nesse apoio central, a gente tem o nosso ponto nodal. E aqui a gente já vai para a parte das contas, Então, a gente vai calcular o nosso K1, que é o nosso coeficiente de rigidez da nossa barra 1. Que nesse caso, nessa configuração que a gente tem um apoio de segundo gênero aqui e o engaste, a gente usa essa formulazinha aqui. Então, o nosso K1 é 3 vezes E vezes I dividido por L. Então, nosso K1 é 3 vezes 2,1 vezes 10 a sétima, que é o nosso valor que eu tinha falado lá em cima, vezes 0,008, que é nosso I1, dividido por 4, que a gente tem um valor de K1 igual a 126.000. E agora para o cálculo do K2, a gente tem essa representação, A gente tem que nesse caso aqui um bin no sistema bin gastado. Então a gente utiliza essa formulazinha aqui para calcular o nosso K2, que é 4 vezes E vezes I dividido por L. Então, o nosso K2 é 4 vezes 2,1 vezes 10 a sétima vezes 0,01 dividido por 6. Então, nosso K2 é 140.000. E agora a gente vai para a parte de calcular o nosso C1 e nosso C2, que é o nosso coeficiente de distribuição de momentos. Então, nosso K1, nosso C1, no caso, é o nosso K1 dividido por K1 mais o K2. Então, o K1 a gente já calculou, K1 e K2 a gente já tem os valores dele. Então, é só substituir. Então, nosso C1 é igual a 126.000 dividido por 126.000 mais 140.000. Então, o nosso C1 é 0,4736. E o nosso C2, que é o K2 dividido por K1 mais K2, é igual a 140.000 dividido por 126.000 mais 140.000. Então, nosso C2 é igual a 0,5264. Aí, nessa parte aqui, o interessante é que dá para ter uma prova real para você saber se está certo. Então, se a gente pegar o C1 mais o C2, ele tem que ser igual a 1 para estar certo. Que é o que acontece aqui no caso, A gente tem o somatório igual a 1. E aí, a gente vai para a parte dos carregamentos, onde a gente calcula os momentos. Aí, nessa parte aqui, a gente tem que ter o auxílio da nossa tabela 3.2a, que é referente aos momentos. Então, ela já está disponível no NEAD. É só utilizar ela para pegar as fórmulas que a gente vai utilizar aqui. Então, para a barra 1, nesse caso aqui da carga distribuída, a gente tem nosso momento em B, que é igual a menos P vezes L ao quadrado sobre 8. Então, e no nosso caso aqui, o momento em A é 0, porque esse apoio não trabalha com momentos. Então, o nosso momento em B é menos 304 ao quadrado sobre 8. Então, nosso momento em B é igual a menos 60. E aqui, no nosso caso, a gente vai calcular agora o momento referente à carga pontual. Então, no mesmo caso de lá, o nosso momento em A ele não recebe por causa do apoio. O nosso momento em B, pela fórmula da tabela,
é igual a menos 3P vezes A, que multiplica L menos A dividido por 2L. Então, nosso momento em B é menos 3 vezes 20 vezes 1, que multiplica 4 menos 1, isso tudo dividido por 2 vezes 4. Então, nosso momento em B é 22,5. Aqui agora a gente faz a mesma coisa para calcular, no caso, para barra 2. Então, referente à carga distribuída de 40 kN por metro, a gente tem a seguinte fórmula, né? Nesse caso, a gente tem momento em B e momento em C, porque ela tem engate nos dois lados, então ela pode trabalhar com o momento dos dois lados. Então, a fórmula que a gente vai utilizar pela tabela é esse P, L ao quadrado dividido por 12. Então, substituindo os valores, né? Momento em B igual a 40 vezes 6 ao quadrado dividido por 2, que é igual a 120. No momento em B e momento em C é igual a menos 120, né? Só muda o sinal aqui. No caso, para carga pontual, a gente tem uma situação muito parecida, né? Então, a gente tem um momento em B que, olhando pela fórmula A, é PL sobre 8, e o momento em C, menos PL sobre 8. Então, substituindo os valores, o momento em B é 50 vezes 6 dividido por 8, né? 37,5. E nosso momento em C é menos 37,5. E agora a gente vai para o cálculo dessa parte aqui, referente aos nossos momentos. Então, a gente vai utilizar, vai atribuir os valores em cima dos momentos, né? Aqui o momento é 0, nosso momento no apoio A é 0, nosso momento do apoio B é essa soma aqui, que eu simplifiquei aqui de uma vez já, menos 82,5. E referente à barra 2, né? Essa aqui é referente à barra 1, agora referente à barra 2, essa soma aqui, que eu fiz aqui para ficar mais fácil, 157,5. E o nosso momento em C, que é justamente menos 120 menos 37,5, que é menos 157,5, né? Esses valores eu retirei da parte que a gente fez anteriormente. Então a gente bota aqui a representação já somada para facilitar. E a gente segue o seguinte passo, né? Aqui no meio a gente vai colocar o nosso valor de C1 e o nosso valor de C2 com um sinal negativo. E aqui no momento em B, a gente vai somar esses dois valores aqui e representar ele aqui em cima. Então, com esse valor que a gente representou aqui em cima, a gente vai multiplicar esse valor de C1 e depois vai multiplicar esse valor de C2, né? Então, esse valor aqui vezes esse, que vai resultar nesse valor aqui embaixo. Aqui do outro lado a mesma coisa. Esse valor vezes esse vai ser igual a esse aqui embaixo. Aí a gente vai pegar esse valor que a gente obteve depois desse produto e somar com o nosso momento em B lá em cima. E o resultado desses dois aqui a gente bota aqui embaixo. Aqui do outro lado a mesma coisa. O resultado desse produto aqui a gente soma com o nosso momento em B da barra 2 e bota esse valor aqui embaixo, né? E agora para o nosso momento em C, a gente faz a mesma coisa, né? A gente sempre segue o mesmo padrão. Só que antes a gente tem que prestar atenção no seguinte: esse valor que desceu aqui, ele vai para o lado, certo? Então, quando a gente tem um apoio de segundo gênero, ele não trabalha com momentos. Então, quando a gente vai para o lado e tem esse apoio de segundo gênero, o valor que vai para o lado é justamente o zero. Aí, nesse caso aqui, que a gente tem
do outro lado aqui um engaste, a gente pega e divide esse valor aqui por 2 e joga para o outro lado. E aí, com esse valor que a gente jogou aqui do outro lado, a gente soma com o nosso momento em C e obtém esse resultado aqui embaixo, certo? Então, de posse desse valor, a gente pode calcular o nosso ΔV1 e o nosso ΔV2, né? Que é um momento maior menos um momento menor dividido por L, né? Tudo isso em módulo. Então, nosso ΔV1 é o módulo de menos 118,02 menos o módulo de zero dividido por 4. Então, nosso ΔV1 é 29,505. O nosso ΔV2 é o módulo de menos 177,24 menos o módulo de 118,02 dividido por 6. Então, nosso ΔV2 é 9,87. Esse nosso ΔV2 é o coeficiente de correção das reações de apoio. Então, agora a gente vai para o cálculo das reações de apoio. Então, aqui eu calculei todas as reações de apoio, né? Como é uma figura simétrica, ficou fácil de fazer, né? Aqui a gente tem uma carga distribuída de 30, com uma distância de 4, né? Então, 30 vezes 4 é 120, dividido por 2, né? Porque tá tudo simétrico, vai 60 para cada lado. Aqui é a mesma coisa, né? A gente tem tudo simétrico, então tá descendo 20 desses dois lados aqui com a mesma distância. Então, nas reações de apoio tem que ser 20 subindo. Aqui é a mesma coisa, né? Só que tá descendo 50. Então, vai ter que subir 25 para cada lado, porque as distâncias são as mesmas, né? E aqui é a mesma coisa lá de cima, né? Tem 40 vezes 6, 240 dividido por 2, 120 para cada lado. Aí a gente vai para o cálculo das reações de apoio. Então, para VA a gente tem 60 mais 20, né? Que a gente tirou ali de cima. Né? 60 mais 20. E por VB a gente tem também 60 mais 20. Aí aqui a gente vai somar ou subtrair em relação ao ΔV1. Então, o sinal positivo ele sempre vai em relação ao momento que é maior em módulo. Então, se a gente analisar aquela parte lá de momentos que a gente fez, que a gente acabou de fazer, o momento em B ele é maior do que o momento em A, né? O momento em A é 0. Então, como o momento em B em módulo é maior, ele recebe sinal positivo. Então, a gente vai somar, né? 80 mais 29,505, que é o nosso valor de ΔV1, obtendo o valor de 106,505. E na parte de cima é 80 menos 29,505, que a gente obtém o resultado de 50,495. Isso para barra 1. Aí para barra 2, a gente tem o VB, 125 mais 120 mais 25, e nosso VC 120 mais 25. E aqui é a mesma questão, né? A gente vai analisar os momentos em módulo e ver qual é maior para saber quem vai receber o sinal positivo e quem vai ficar com o sinal negativo. Então, nosso VB é 145 menos 9,87, que a gente tem um valor de 135,13. E o nosso VC é 145 mais 9,87, que a gente obtém um valor de 154,87. Então, somando isso tudo, né, a gente tem um valor de VA como 50,495 kN, o valor de VB total, que é o VB da barra 1 mais o VB da barra 2, a gente tem o valor de 244,635 kN,
e o nosso VC 154,87 kN. Partindo daqui, a gente vai jogar o nosso diagrama de momento fletor, né? Então a gente vai atribuir os valores que a gente achou, né, para as reações de apoio, os nossos valores de momento, certo? E as nossas cargas pontuais, né, nesse caso 20, 20 e 50. E vai fazer aquele esquema, né, de tracejar onde é a nossa carga distribuída. Então aqui tem esse tracejado. E aí a gente vai fazer a volta da nossa representação da parábola aqui e ligar os pontos em relação à nossa carga pontual. E nesse caso aqui é a mesma coisa, né? A gente liga, faz a parábola e liga os pontos aqui em relação à nossa carga pontual. E esse exercício está finalizado. É isso. Até a próxima aula e bons estudos.